Vamos fazer agora o exercício 1 do capítulo 3, seção 3. Para os exercícios de agora, a gente vai poder então usar as definições, propriedades e teoremas que já estão mostrados na seção 1 desse capítulo. Então, o exercício 1, ele diz o seguinte: uma sequência xn ela se chama periódica quando existe um p natural, tal que xn mais p é igual a xn. Então ela vai repetindo, né, após determinado período, para todo n pertencente a n. Prove que toda sequência periódica convergente é constante. Então, vamos supor que essa sequência é convergente. Então, suponha que xn é convergente. Ou seja, supor isso é dizer que o limite de xn é um certo A. E se ela é convergente, ela converge para um certo A. Então, o que significa isso? Pela definição, a gente sabe que para todo epsilon maior que zero, existe um n0, tal que, se a gente pegar qualquer n maior que esse n0, implica que o xn menos o limite, que é o A, é menor que esse epsilon. Ou seja, você escolhe um epsilon aleatório, você pode ter certeza que a partir de determinado n, a diferença de xn por esse limite é menor que epsilon, não importa o epsilon que você pegar, por menor que seja. Então, beleza. Então, a gente vai ter dois casos. O primeiro caso é se a sequência é constante. E depois não é constante. Se ela for constante, vai dar certo. E se ela não for, a gente vai cair numa contradição. Então, primeiro, suponha que... na verdade, a gente pode fazer... A gente tinha pensado nisso. A gente pode supor direto que não é constante e vai cair numa contradição. Logo, ela só pode ser constante. Então, vamos fazer isso, tá? Eu tinha feito de outra maneira, agora que deu essa ideia. Então, vamos fazer assim, para ficar mais fácil. Então, suponha que xn não é constante. Ela é periódica, no caso, mas não é constante. Então, a gente sabe, a gente já sabe que isso aqui acontece. Existe um n maior que n0, e o xn menos a vai ser menor que esse epsilon, lá que a gente supôs que ela converge. Então, peguemos o maior índice, eu vou chamar de I, tal que xi é diferente de xn. Então, como ela não é constante, vai ter algum índice que ela vai ser diferente. Porque se ela fosse constante, seria tudo igual, seriam todos iguais os valores da sequência. Então a gente pega o maior i, o mais próximo do n, vai estar dentro daquele período, já que ela é periódica, dentro do último período anterior a n, tal que xi é diferente de xn. Mas a gente sabe mas a gente tem o que nesse momento? A gente sabe que xn já que n, a partir de n que a gente tem que xn menos a é menor que epsilon, a gente sabe então que xi menos a tem que ser maior que epsilon, já que o xi está antes de n, então xi menos a é maior que epsilon. Mas xi mais p, gente, p é o período, xi mais p, ele é maior que xn, porque o i é o último número diferente de n. O próximo, quando você soma o período, você passou n, então xi mais p é maior que n. Isso implica que xi mais p menos a
tem que ser menor que epsilon, porque esse valor aqui é maior que xn. Ora, mas a gente sabe que xi, mas o xi, ele é igual xi mais p, porque essa sequência é periódica. Então, temos uma contradição. Por que, gente, isso é contradição? Porque a gente tem que xi menos a é maior que epsilon. Mas xi é a mesma coisa que xi mais p. A gente tem que, então, xi menos a é maior que epsilon e ao mesmo tempo tem que xi menos a é menor que epsilon. Como que a gente tem um número que é maior e menor ao mesmo? Maior e menor que o mesmo. Isso não pode acontecer. Né? Logo, xn é constante. Porque é o que sobrou. A gente supôs que não é constante, caiu numa contradição, então só sobra uma alternativa. Xn tem que ser constante. Né? E aí o exercício termina. Vamos fazer agora o número 2, onde ele diz que, dadas as sequências xn e yn, você define uma sequência zn colocando z2n-1 igual a xn e z2n igual a yn. Né? Se o limite de xn for igual ao limite de yn for igual a a, prove que o limite de zn é igual a a. Aqui ele quer dizer que a sequência xn está definida nos números ímpares, né? Os índices ímpares, e a sequência yn nos índices pares. Se ambas convergem para um número, então a sequência, né, maior. Se essas duas subsequências convergem para um número a, então a sequência converge para o número a. Então, como que a gente faz para provar isso? Né? Então, se a gente tem que limite de xn é igual ao limite de yn, que é igual a a gente sabe que para todo epsilon, né, dada a definição, maior que zero, existe, vamos chamar aqui, no no caso do xn, existe n1 pertencente a n, né? Esse n, na verdade, esse n1 é índice da subsequência, né? Mas de qualquer modo pertence ao conjuntos naturais. Existe n1 pertencente a n, tal que se n, né, for maior que esse n1, significa que xn menos a é menor que epsilon, certo? A gente tem isso pela definição. E do mesmo modo, né, para o caso da subsequência yn, a gente tem que, para todo epsilon maior que zero, vai existir aí agora um n2, né, pertencente aos números naturais, tal que, se o n for maior que o n2, a gente também tem que yn menos a é menor que esse epsilon escolhido. Certo? Agora, a gente tem que pensar na nossa sequência Zn, né? que é a junção das duas subsequências xn e yn. Vamos pegar o nosso n, o nosso n, vamos chamar de n0, tá? Que vai ser o seguinte. Pensa o seguinte, ó, n0 vai ser o maior número, o máximo, tá? Entre n1 e n2. Tá? Porque se a gente pegar, gente, o máximo entre n1 e n2, então teremos ambas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Módulo de xn menos a é menor que epsilon e módulo de yn menos a é menor que epsilon. Logo, basta pegarmos um n maior que esse n0. Se a gente tiver isso,
a gente vai ter então que Zn menos A vai ser menor que Epsilon, né? Isso implica que o limite de Zn é A, e assim fica pronto o exercício. Na número 3, pede para provar que se o limite de xn é igual a, né? Se o limite de xn é igual a, prove que o limite do módulo xn é igual ao módulo de A. Se o limite de xn é igual a, pela definição de limite, a gente sabe que para todo epsilon maior que zero, existe um n0, né, tal que, se a gente pegar qualquer natural a partir depois desse n0, a gente tem que xn menos a é menor que esse epsilon, né? Mas a gente sabe lá pelo capítulo anterior, pela desigualdade, que xn, módulo, né, do módulo de xn menos o módulo de a, é menor que o módulo de xn menos a, que é menor que epsilon. Então, por transitividade, tem que isso aqui, ó, é menor que epsilon. Mas, se isso acontece, né, para um A fixo, um módulo de A que está fixo, né, a partir de determinado n, isso aqui é por consequência, né, não temos outra consequência senão que o limite do módulo de xn tem que ser módulo de A. E assim está pronto o exercício 3. Vamos fazer o número 4, que diz: se uma sequência monótona tem uma subsequência convergente, prove que a sequência é ela própria convergente. Então, se a gente tem uma sequência monótona xn, monótona, significa que vamos considerá-la monótona não decrescente. Então a gente tem que xn é menor ou igual xn mais 1, né? Significa isso. E a gente tem uma subsequência lá dentro que é convergente. Vamos chamar essa subsequência de yn. Né? Se ela é convergente, significa que o limite de yn é um certo a. Como o limite de yn é um certo a, ela converge, né, para um a, ela é não decrescente, a gente pode então supor, né, a gente pode considerar que esse a é menor que um certo m. Então, significa que essa sequência, a subsequência, né, ela é limitada por m, né? Yn é limitada por n, porque todos os seus valores são menores que n, né? Já que ela converge para um certo a. Mas aí, então a gente vai ter o seguinte, ó, dado um xn qualquer, a gente vai ter um índice n0, tá? Um índice n0 tal que o xn vai ser menor que esse yn0, menor ou igual que esse yn0. Por quê? Porque essa sequência ela é monótona, não decrescente. Né? Então você pega um xn qualquer, em algum momento, um elemento da subsequência yn vai ser maior que o elemento, maior ou igual àquele elemento da sequência. Né? Porque você pode, sempre o próximo elemento é maior ou igual ao anterior. Então, em algum momento, o próximo elemento da subsequência, né, de índice n0, a gente supôs, vai ser maior que aquele elemento que você pegou xn. Mas a gente não supôs que a subsequência yn é limitada, então isso aqui é menor que m. Então, por transitividade, xn vai ser menor que m. Então a gente conclui que xn é limitado. Né? Então isso implica que xn é limitado. Mas pelo teorema 4, a gente sabe que
pelo Teorema 4 do capítulo 3, Teorema 4, toda sequência monótona limitada, o que a gente concluiu nesse momento? Sequência monótona é dano enunciado, né? E a gente concluiu que é limitada, mas pelo Teorema 4, toda sequência monótona limitada converge. Se ela converge, ela é convergente, né? Logo, Xn é convergente. E assim termina o exercício. A número 5 diz que um número A chama-se valor de aderência da sequência Xn quando é limite de uma subsequência de Xn. Para cada um dos conjuntos ABC abaixo, ache uma sequência que tenha como conjunto seus valores de aderência. O conjunto A é 1, 2, 3, o B todos naturais e C o intervalo fechado 0, 1. Então vamos começar por A. O A é 1, 2, 3. A gente tem que achar então subsequências que convirjam para 1, para 2 e para 3. Vamos imaginar então a sequência Xn é 1, 2, 3, né? A sequência Xn é 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim infinitamente. Então vamos imaginar então a sequência Yn, a subsequência no caso Yn, ela vai ser x 3n menos 1, né? A sequência Zn vai ser x 3n menos 2 e a sequência, vamos supor, Tn, a sequência Tn vai ser x 3n. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Aqui serão os valores que deixam o resto 1 dividido por 3, aqui que deixa resto, aliás, aqui deixa resto 2 ao dividir por 3, aqui deixa resto 1 e aqui deixa resto 0, né? Então, aqui a gente vai ter a sequência, essa subsequência converge para 2, né? Essa subsequência converge para 1 e essa converge para 3. Né? Porque nessa subsequência 3n menos 1 a gente está pegando 2 sempre, na sequência x3n menos 2 estão pegando sempre o 1 e na 3n sempre o 3. Então a gente vai ter que o conjunto dos valores de aderência, a gente vai denotar como assim o A de aderência de Xn, vai ser realmente daí o conjunto 1, 2 e 3. Né? Dado essa sequência aqui Xn. Ok? Então a letra A, o conjunto A é isso. O conjunto B é todos números naturais. Então a gente tem que criar uma sequência que tenha como valor de aderência todo o conjunto dos naturais. Ou seja, a gente consegue criar subsequências lá dentro que converge para cada número natural. Então a gente pode criar uma sequência do seguinte modo. A sequência que eu vou chamar de Xn, ela vai ser assim. Ela vai ser alfa k, tá? Se n for do tipo pk elevado a alfa k. O que significa isso? Se n for potência de um número primo, você vai pegar aquela potência e essa potência vai ser o meu xn. E vai ser 1 se n for diferente disso, tá? Então, o que significa isso, gente? Como eu tenho infinitas potências de primo, cada número desse na sequência vai ser repetido infinitas vezes. Por exemplo, eu tenho infinitos números naturais, em particular, então, eu tenho o número 2 elevado a 2, eu tenho o número
3, aliás, eu tenho o número 2. Vou pôr aqui 3 elevado a 2, eu tenho o número 5 elevado a 2, 7 elevado a 2, são todos potências de primo. Se eu pegar uma subsequência que pegue todos esses números 2, vai convergir para o número 2, então vai ter o valor de aderência 2. Se eu pegar a subsequência, então, 2 elevado a 3, 5 elevado a 3, aliás, 3 elevado a 3, 5 elevado a 3, 7 elevado a 3, esses valores 3, todos vão estar na minha subsequência que eu posso escolher como eu quero. E vai convergir para o número 3, então vai ter valor de aderência 3 também, esse xn. E assim, o número que você quiser, basta pegar a potência daquele primo e usar nessa sequência que você escolheu. O número 1, então, para o número 1 eu sei que vai ter sempre uma subsequência, né, que vai, porque existem infinitos números que não são primos, mas tem infinitos números que são primos. E para esses, aliás, existem infinitos números que não são potências de primo e tem infinitos números que são potências de primo. E esses que são potências de primo, eu vou pegar o expoente e eu sei que eu vou ter uma subsequência que converge para aquele expoente. E esse expoente vai ser qualquer número natural, porque eu posso muito bem ter 2 elevado a 3.137, por exemplo, 3 elevado a 3.137, 5 elevado a 3.137 e assim por diante. Ou seja, eu posso pegar uma subsequência que contenham esses números, esses xn, e ele vai convergir para 3.137. E assim, infinitos, o expoente cresce infinitamente, todo número natural vai ser expoente de uma potência de um primo. Vai servir como potência de um primo. Então, os valores de aderência dessa sequência xn, com certeza, são todos números naturais. Zero, intervalo fechado 0, 1. Ou seja, todos os números reais no intervalo fechado 0 e 1. Para fazer esse livro, vamos usar a dica do livro. Que a dica do livro, a gente sabe que o conjunto dos números racionais é inumerável. Então, sabemos que os racionais é inumerável. Em particular, todos os racionais entre 0 e 1 são enumeráveis, né? Então, se a gente vai pegar uma sequência, como a gente consegue enumerar? Lembre-se que os conjuntos racionais é enumerável e é infinito. Então, a gente consegue enumerar todos os números racionais entre 0 e 1 de modo que a gente faça então uma sequência com esses números, né? Já que é inumerável, a gente pode fazer uma sequência. Então, x1, x2, xn e assim por diante, são todos os números racionais nesse intervalo enumerados, né? Mas se pegamos qualquer número real pertencente a 0, 1, né? Significa que se a gente fizer o intervalo, né? Se a gente fizer um intervalo qualquer, né? A menos epsilon e A mais epsilon, nesse intervalo, gente, a gente teremos infinitos números racionais. Infinitos números racionais. Se a gente tem infinitos números racionais nesse intervalo, basta a gente pegar sempre um número racional próximo que está dentro desse intervalo. Então, para qualquer número real que eu pegar, eu vou ter uma subsequência de números racionais que converge para aquele número real. Por quê? Porque para qualquer intervalo que eu pegar A menos epsilon e A mais epsilon, lá dentro eu posso criar uma sequência, uma subsequência, no caso desse intervalo que a gente criou, uma subsequência dessa sequência que a gente criou, que conta todos os números racionais nesse intervalo, a gente cria uma subsequência em que todos
esses racionais vão estar nesse intervalo, porque existem infinitos números racionais em um intervalo qualquer de números reais, né? Logo, como a gente consegue isso para qualquer número real, então a gente consegue criar uma subsequência que convirja para qualquer número real entre 0 e 1. Né? Então, não tem jeito, os valores de aderência de xn, nesse caso, serão o intervalo fechado 0, 1. Então, o número 6 diz que, a fim de que o número real A seja valor de aderência de xn, é necessário e suficiente que, para todo epsilon maior que 0 e todo k pertencente aos naturais dados, exista n maior que k, tal que xn menos a é menor que epsilon. Necessário e suficiente nada mais é do que se e somente se. Né? Então, se A é um número real, o valor de aderência, é necessário que isso aconteça. Né? Então, é a ida. Mas se isso acontece, é suficiente para que A seja valor de aderência, é a volta. Então, necessário e suficiente nada mais é do que se e somente se. Então, vamos mostrar a ida. Né? Então, se A é um valor de aderência de xn, então ele é um limite de uma subsequência yn, né? de uma subsequência da sequência xn. Então, né, como A é valor de aderência, temos que limite de yn, né, que é uma subsequência de xn, é igual a. A ida é simples porque já vem da definição, praticamente. Mas se isso acontece, isso implica que para todo epsilon maior que 0, né, existe, a gente pode chamar agora de k, né, que vai fazer o nosso papel de n0. Existe n0, né, que é o nosso k, tal que se n é maior que k, implica que xn menos a é menor que epsilon. Né? Pessoal, é importante salientar que esse n, né, é índice de yn, tá? Cuidado, né? Porque dessa subsequência yn. Então, você vai pegando os índices de yn claramente, né? O xn menos a, né? Que vai ser o valor de yn, né? No caso. Né? Mas para esses xn's de índice de yn, isso aqui vai acontecer e é verdade, né? Então a ida é isso, né? Então agora a gente vai fazer a volta, né? Então para todo epsilon 0 e para todo k maior pertencente a n, dados existe n maior que k, tal que o módulo de xn menos a menor que epsilon, né? Então no primeiro vamos criar uma sequência em que ela vai ter que convergir para a, dado essa informação aqui. Então, primeiro vamos fazer o seguinte. Ó. Primeiro a gente vai pegar epsilon 1 igual a 1 e k igual a 1. Se isso acontece, eu sei que existe um n1, né, maior que 1, que é o maior que o meu k, no caso, né? Eu estou usando aqui isso aqui como verdade. Tal que xn1 menos a vai ser menor que epsilon, que é o epsilon 1 que eu escolhi, que é menor que 1. Beleza? Ok, então agora eu pego o meu k como esse n1. Porque se eu fizer isso, gente, o que eu vou ter? Se o k for n1 e o epsilon for meio. Vou sempre fazer assim, 1, aí depois meio, depois 1/3. E se o k for n1 o epsilon for meio, eu sei então que existe um n2 maior que n1, pelo enunciado, pelo que a gente pode usar como verdade. Existe um n2 maior que n1, que xn2 menos a é menor que meio. E eu vou repetir nesse processo, né,
até eu chegar no seguinte, ó. Quando eu estiver lá no x nk, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o meu k, né? O meu k, ele vai passar a ser o nk-1, certo? Porque eu estou lá na etapa k. Ele vai ser o nk-1. Aí eu sei também que existe, né, um nk maior que nk-1, né, tal que o x nk menos a vai ser menor que 1 sobre k. Gente, mas eu posso fazer isso infinitamente, né? Então o meu xnk vai estar cada vez mais próximo de a, né? Porque essa fração aqui, ó, só diminui, né? E como eu consigo fazer isso infinitamente, então o limite, né, de xnk é a, né? Perdão, o limite de xn é a, né? Mas se isso acontece, então o a ele pertence ao conjunto dos valores de aderência, né? Porque ele é limite de uma sequência. E a número 7, gente, para terminar, é negar o que está na número 6. A gente provou que na número 6 o que está escrito ali é verdadeiro. Então, para A não ser um valor de aderência, ou seja, não pertencer a esse conjunto, né? Então, para todo epsilon maior que zero, todo k percent n dados, existe n maior que k, tal que x n menos a não pode ser menor que epsilon, e sim ao contrário, né? Maior ou igual a epsilon. Como aquele se somente se no 6 estava conectado, a gente tem que ter isso aqui conectado, pois isso aqui está negando o que está no número 6. Né? No número 7 é só isso.